Desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia apresenta passagens misteriosas que intrigam estudiosos e curiosos até hoje. Uma dessas passagens fala sobre os gigantes da antiguidade, conhecidos como Nefilins. Quem eram esses gigantes? De onde vieram? E por que a Bíblia menciona sua existência em um momento tão decisivo da história da humanidade? O relato mais conhecido está em Gênesis capítulo 6. Ali, antes do dilúvio, o texto sagrado nos apresenta um episódio enigmático. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, gerando filhos. Esses descendentes se tornaram homens poderosos e de renome. O termo hebraico usado para descrevê-los é Nefilim, frequentemente traduzido como gigantes. Essa breve passagem levanta muitas questões. Quem seriam os filhos de Deus? Muitos intérpretes acreditam que se tratavam de anjos caídos que abandonaram seu estado original e se envolveram com mulheres humanas. Dessa união proibida nasceram seres diferentes, gigantes em estatura e em força, mas também corrompidos em sua natureza. Outros estudiosos preferem interpretar os filhos de Deus como descendentes da linhagem piedosa de Sete. Mas a tradição mais difundida e que mais chama atenção é justamente a ideia de anjos e humanos, gerando híbridos. Esses gigantes eram descritos como guerreiros temidos e violentos, espalhando caos e corrupção sobre a terra. A maldade que dominou a humanidade naquele tempo foi tão grande que levou Deus a decretar o dilúvio universal. Assim, os Nefilins se tornam um símbolo da corrupção extrema, resultado da mistura entre o divino e o humano em rebelião contra o Criador. Mas os gigantes não aparecem apenas em Gênesis. Eles voltam a ser mencionados em outras partes da Bíblia, inclusive após o dilúvio. No livro de Números, quando os espias enviados por Moisés observaram a terra de Canaã, eles voltaram amedrontados dizendo: "Vimos ali os gigantes descendentes de Enaque. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos diante deles." Essa descrição reforça a ideia de homens de estatura muito acima do normal, capazes de inspirar medo até nos mais valentes. Outro episódio famoso é o confronto entre Davi e Golias. Golias era descrito como um guerreiro gigante da cidade de Gate, com quase 3 metros de altura, armado até os dentes. O jovem Davi, aparentemente frágil diante do colosso filisteu, venceu o duelo com apenas uma funda e uma pedra, mostrando que o poder de Deus era maior que qualquer força física. Esse episódio mostra que, apesar da imponência dos gigantes, a vitória não dependia da força humana, mas da fé. Além de Golias, a Bíblia menciona outros gigantes, como Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro tinha cerca de 4,5 metros de comprimento. Isso demonstra que os registros bíblicos não se restringem a apenas uma menção isolada, mas reforçam a existência de homens extraordinariamente grandes e poderosos. Mas se os gigantes voltaram a existir após o dilúvio, surge uma questão intrigante. Como isso foi possível se todos os seres humanos, exceto Noé e sua família, foram destruídos pelas águas? Alguns estudiosos afirmam que os anjos caídos repetiram a mesma prática depois do dilúvio, dando origem a novos grupos. Outros acreditam que alguns genes dessa linhagem híbrida poderiam ter sobrevivido através da esposa de Cã ou de outro descendente de Noé. O fato é que, de uma forma ou de outra, eles voltaram a ser mencionados como inimigos do povo de Israel. Esse mistério faz com que os Nefilins sejam um dos temas mais debatidos entre estudiosos da Bíblia, arqueólogos e até mesmo pesquisadores modernos que tentam compreender relatos de esqueletos gigantes encontrados em várias partes do mundo, independentemente da interpretação. O que a Bíblia deixa claro é que os gigantes eram reais para os povos antigos. Eles representavam não apenas força física, mas também a lembrança da corrupção que quase destruiu toda a humanidade. O confronto entre homens comuns e esses seres colossais sempre teve um significado espiritual profundo. A luta entre a humanidade fiel a Deus e as forças de rebelião que tentavam dominar a terra. Hoje, o mistério dos gigantes da Bíblia continua a despertar fascínio. Afinal, quem realmente eram os Nefilins? Seriam apenas guerreiros humanos de estatura incomum? Ou seriam híbridos entre anjos e mulheres, fruto de uma união proibida? O certo é que a sua história atravessou os séculos e permanece viva nas páginas da Escritura. E você, o que pensa sobre os gigantes da Bíblia? Eram homens comuns exagerados pela tradição, ou verdadeiras criaturas híbridas de origem sobrenatural?
Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprendendo mais curiosidades e ensinamentos da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e ativar o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo conteúdo for publicado e não perderá nenhuma reflexão importante para a sua vida espiritual.